Alguém tem alguma objeção à gravação? Nenhuma objeção. Então, na aula passada, a gente calculou a concentração de elétrons. E aí, nessa aula, nós vamos... eu vou só mostrar o que é de diferente na estratégia para o cálculo da concentração de buracos. Então, é bem rápido, porque é o mesmo raciocínio, muda duas coisinhas. Então, eu não vou fazer todo o processo de novo, porque é repetição da mesma coisa. E aí, nós vamos encontrar uma expressão para o nível de Fermi. E aí, depois nós vamos falar de dopagem. E aí, como eu falei antes de começar a gravar, provavelmente eu já vou começar junção PN na aula de hoje mesmo. Tá? Então, essa aula é um pouco mais leve do que as aulas anteriores. Dá para ir num ritmo um pouco mais forte. Então, na aula passada, a gente calculou a concentração de elétrons através da densidade de estados. Eu vou colocar E aqui, para lembrar que foi elétrons, tá? Então, a gente viu que era só integrar a densidade de estados, o produto da densidade de estado com a distribuição de Fermi-Dirac, né, que é a probabilidade de cada orbital estar ocupado. E a gente faz essa integral do começo da banda de condução até o Goiás, porque a distribuição de Fermi-Dirac morre antes da gente chegar no Goiás. Então, não tem importância pôr a integral até infinito. Na aula de hoje, a gente vai seguir o mesmo raciocínio para chegar no número de buracos, e o nosso objetivo é a concentração de buracos, né? Então, é a mesma ideia, você tem uma densidade de orbitais na banda de valência, você multiplica essa densidade de orbitais pela probabilidade de se achar esse orbital ocupado por um buraco, por isso que eu diferenciei aqui a distribuição de Fermi-Dirac desse FB, isso aqui não é a distribuição de Fermi-Dirac, então pus um B aqui. E aí você tem que fazer a integral agora de menos infinito até o topo da banda de valência. Tá? Porque agora o EV é onde acaba a banda de valência. E aqui, de novo, você pode começar de menos infinito, porque esse termo aqui morre antes de você chegar no infinito. Então, o que a gente tem que fazer na aula de hoje? A gente tem que ver qual a diferença da densidade de buracos para a densidade de elétrons e quem é essa probabilidade de encontrar um orbital ocupado por um buraco. Mas a construção dessa expressão é a mesma. Aqui é B, tá, Giovana? Denotando buraco. B de buraco. E B aqui também, de buraco. Então, tá claro que a ideia aqui é a mesma. Mudei os limites da integral para adaptar para a banda de valência. E aqui não é mais a probabilidade de orbital estar ocupado por um elétron. Tem que ser a probabilidade de orbital estar ocupado por um buraco. Ok? Então, eu vou discutir com vocês. Vou mostrar quem é esse termo, e aí já vou pôr o resultado da integral direto, tá? Ok? Professor, eu perdi aqui rapidinho. P é número de buraco, né? Esse P é ruim, porque esse aqui é o P maiúsculo e eu quero o P minúsculo. Mas eu vou pôr o P minúsculo perto do maiúsculo, explicitamente, para não confundir isso. Mas aqui você acha o número de buracos. Aí você divide pelo volume para achar a concentração. E aqui nós vamos denotar pela letra P pequeno, entendeu? Só que o N é diferente, né? O N grande e o N pequeno. O P não, é o mesmo símbolo. Tá bem? Mas aqui é número de buraco. Ficou claro? Não, ficou assim, obrigado, professor. O que aconteceu, gente? Alguém pediu autorização para entrar na chamada?
E a autorização foi imediatamente concedida? Tem disso não. Então, vamos lembrar. O que é o FB? FB é a probabilidade de encontrar um orbital ocupado por um buraco, né? O que é um orbital da banda de valência ocupado por um buraco? É um orbital não ocupado por um elétron, correto? Correto, gente? Então, se a probabilidade de eu encontrar um orbital ocupado por um elétron é F, e o orbital ou está ocupado por um elétron, ou está desocupado, ou seja, ou está ocupado por um buraco da banda de valência, necessariamente a soma da probabilidade do orbital estar desocupado, perdão, ocupado, com a soma da probabilidade dele estar desocupado, tem que ser? Tem que ser? Tem que ser 1, né? Porque ou o bicho está ocupado ou está desocupado. Isso aqui é a distribuição de Fermi-Dirac. Então, isso aqui é simplesmente 1 menos a distribuição de Fermi-Dirac. Então, FB é 1 menos FE, que é 1 menos 1 sobre 1 mais E elevado a E menos EF sobre KBT. Ok? Então, você passar multiplicando aqui, você vai ter 1 menos 1, que é 0. Aí você vai ter esse aqui no numerador. E aí, se você dividir o numerador e o denominador pelo numerador, você vai ter 1. Esse termo aqui vai virar 1. Então, eu vou pôr ele aqui. Então, esse 1 é esse termo dividido pelo numerador. E esse termo é o próprio numerador com sinal de negativo, né? Então, eu vou inverter a ordem aqui. Vai ficar... Professor, não tem um menos um ali? Que menos 1 aonde? Esse aqui? Isso. Não, eu passei multiplicando. Ah, entendi. Esse 1 menos 1 dá 0, sobra só o numerador. Então, olha que divertido. A probabilidade de eu achar um buraco no orbital da banda de valência, ela tem a mesma forma da distribuição de Fermi-Dirac, só que esse termo aqui está trocado. Aqui é EF menos EE. Então, esse termo aqui é a distribuição de Fermi-Dirac. É igualzinho esse. Só que aqui eu tenho E menos EF e aqui eu tenho EF menos E. É a única diferença. É fácil de lembrar, né? Perceberam? O professor, eu não entendi a última passagem, por favor, o senhor pode repetir? Eu dividi o numerador e o denominador pelo numerador. Ah, tá. Então, o numerador ficou 1. Esse termo aqui também vira 1, que ele é igual ao numerador, certo? Certo. Então, esse 1 aqui é esse termo dividido pelo numerador. Esse termo aqui fica 1 dividido por isso aqui, que vira esse termo aqui. Troca o sinal. Com o sinal trocado. Inverteu, entendeu? Obrigada. Tá claro, gente? Então, como é que é a probabilidade da ocupação do buraco? Tranquilo? Tá, então já fizemos a primeira parte do dever de casa. A segunda parte é a densidade, né? Eu nem perguntei se eu podia pagar, já paguei. Alguém ainda estava copiando? Posso pagar tudo? Ou espero um pouquinho?
Então, na aula passada, a gente provou a densidade de estado, a gente deduziu a expressão para densidade de estado de elétrons. Eu vou pôr aqui para lembrar a gente que é elétron, né? Então, isso aqui foi... Eu anotei isso aqui com o lugar para eu fazer igualzinho então no livro. Ah, tá aqui. 4π ao cubo. Eu não lembro se na aula passada eu cheguei nessa forma. Mas no livro tá assim, então eu vou facilitar o estudo de vocês, vou deixar igualzinho então no livro. Isso aí é para 3 dimensões? É, que é o nosso caso de interesse. O 2 dimensões é mais pedagógico, né? Mostrar a lógica. Mas a gente está interessado... Até que tem bastante material 2D agora, mas a gente está interessado no 3 dimensões, tá? Então, lembrado? Então, a gente deduziu essa fórmula na aula passada, correto? Correto, gente? Então, exatamente o mesmo raciocínio leva a mesma fórmula para a densidade de buracos. Só que vão ter duas diferenças que tem a ver simplesmente com o fato de que agora a gente está na banda de valência, mas não na banda de condução. O primeiro é que, em vez de massa efetiva para elétrons, tem que entrar aqui massa efetiva para buracos. Por quê? Porque a massa efetiva leva em consideração a interação com a estrutura cristalina, que pode ser diferente quando o elétron está na banda de valência do que quando ele está na banda de condução. Então, essas massas efetivas podem ser diferentes. E a outra coisa que muda é que o termo que entra dentro da raiz, ele é a distância da energia até a referência, até a origem, que é EC. A nossa origem agora é EV. Só que EV é o máximo de energia, né? Então eu tenho que colocar aqui EV, mas tem que inverter a ordem, porque isso aqui tem que ser um número positivo. Então eu tenho que pôr EV menos E. Então isso aqui continua sendo a distância até a origem. Só que como EV agora é o máximo, eu tenho EV menos E. Então nos dois casos, o argumento da raiz é um número positivo. E acabou. Mesmo raciocínio, conta orbital, pega a área da bola, divide pela área do cubo. Mesmo parangolê da aula passada, tá? Só que enquanto na aula passada você ia aumentando o CX, Y, CZ, você aumentava a energia, aqui você diminui a energia. Você vai para baixo na banda de valência. É isso aparece aqui com EV menos Z. E aí, se você fizer a integral, você vai chegar que a concentração é o número lá, dividido pelo volume, que é igual a um termo que eu vou denotar por ND, vezes E elevado a menos E. Aqui vai ser EF menos EV sobre KBT. Professor, o que é aquele primeiro P ali? Ou é um Então, aqui é a concentração de buracos. Ah, tá. E esse é o número de buracos, dividido pelo volume. Esse aqui é o que sai da integral com a densidade de estados, né? Então, esse aqui é P minúsculo, esse aqui é P maiúsculo. Esse parâmetro ND, eu posso apagar, gente, esses não tiver de fórmula? ND é uma só variável? Você lembra que tinha o NC na aula passada? Eu quero colocar os dois aqui para contrastar. Posso apagar aqui? Só não apaga a última, professor. Tá. Então, esse ND Ah, é o 2 dividido por Ah, tá. H ao quadrado. Ele é exatamente a mesma expressão para o NC da aula passada.
Só que em vez da massa efetiva para elétrons, tem a massa efetiva para buracos. Professor, o que é aquilo ali embaixo do 2? Aqui, Isso. H ao quadrado. É a Ah, tá. constante Planck. Aí na aula passada a gente tinha que N agora era igual a MC elevado a menos EC menos EF sobre KBT. Então esse NC aqui é a mesma fórmula para o ND, só troca a massa efetiva. Então tem duas coisas muito importantes que essas duas equações estão contando para a gente. Essas são equações bastante fundamentais em semicondutores. Eu posso explicar ou vocês não estão copiando? Professor, o N é a concentração de Elétrons livres. buracos? Não. Concentração de elétrons livres, elétrons na banda de condução. Concentração de buracos. Ah, tá. Entendi. Isso a gente deduziu essa expressão na aula passada, 2 vezes, inclusive, né? Então, lembra? No começo do curso, a gente viu que potencial químico tinha tudo a ver com concentração, mas não era igual a concentração. E eu prometi que a gente ia chegar numa expressão explícita relacionando os dois. Tá aqui. O EF é o nível de Fermi, que é o potencial eletroquímico. Não tem campo elétrico nessa história, ele é só o potencial químico. E aqui ele está relacionado, então, concentração, potencial químico. Quanto maior for o potencial químico, maior a concentração de elétrons. Porque ele tem sinal positivo aqui dentro, né? Negativo aqui, negativo ali. Então, se você sobe EF, N sobe. Tá claro? É porque buraco é uma falta de partícula, ele tem a propriedade inversa. Se você subir o nível de Fermi, o potencial químico, a concentração de buracos cai. Então, presta atenção. Se sobe o nível de Fermi, isso aqui aumenta, isso aqui diminui. Se desce o nível de Fermi, isso aqui aumenta, esse aqui diminui. Então, o buraco ele segue a lei da física ao contrário. Eu falo que o buraco cai para cima, para vocês lembrarem. O buraco cai para cima. O nível de Fermi, a relação dele a gente vai ver na aula que vem que, por exemplo, até nessa aula, a corrente de fusão de buraco é do potencial químico mais baixo para o mais alto. Porque quanto mais baixo o potencial químico, maior a concentração. Ele cai para cima. Ok? Professor, eu só não entendi, tipo, eu entendi que a concentração vai ser o número pelo volume, mas eu não entendi como o volume virou o ND já direto, Não, assim. mas quem te falou que isso aqui é o volume? Aqui, esse P é o Isso. resultado daquela integral. Tá, e o V? O V é o volume, é L ao cubo. Ah, Aquela tá. integral tem um L ao cubo, é esse termo, o resultado da integral é esse termo, vezes isso, vezes L ao cubo. Aí cancela com volume. Ah, tá. E E aí aí a vira gente separa o ND, tá? isso. É a mesma coisa que eu fiz na aula anterior, lembrou?
Ah, não, tudo bem. É que como dessa vez você fez direto, eu me perdi. Mas eu tô olhando aqui no meu caderno e tem mesmo. Obrigada. É exatamente o mesmo raciocínio. A principal diferença, então, é que aqui, ó, aqui eu tenho EC menos EF, aqui eu tenho EF menos EV, tá ao contrário. Aqui o EF aparece positivo, aqui ele aparece negativo. E aí a gente tem que lembrar que a gente trata o buraco como partícula, mas ele é uma falta de partícula, né? Então ele tem essas coisas, essa mania de cair para cima. Ok? Isso, eles vão. Por quê? Quanto menor o potencial, Israel, maior a concentração. Eles ainda vão da concentração maior para menor. Mas o jeito que ele segue o potencial é o contrário. Entendeu? Buracos caem para cima. Certo, gente. Então, vamos pensar no que a gente obteve. Essas duas expressões dependem de parâmetros que Deus escolheu, tipo a constante de Planck, π, a constante de Boltzmann. Depende da temperatura, está aqui no T, né? Então esses parâmetros variam com a temperatura. Ela está aqui e aqui. Ela está no NC, no ND e também aqui na exponencial. Depende da massa efetiva, que está fora do escopo do nosso curso calcular, mas que é um parâmetro que você pode olhar em alguma tabela, em algum livro, ou no bom e velho Wikipedia. Então, por exemplo, se eu te pedir a concentração de elétrons à temperatura ambiente do silício, você vai precisar descobrir a massa efetiva do elétron para o silício, a massa efetiva do buraco, você vai procurar em alguma tabela, em algum livro, vai olhar no Wikipedia os valores de H e de KB, vai calcular o NC e o ND, a temperatura você escolheu 300 Kelvin, mas vai ficar faltando saber esses dois valores. Em outras palavras, para essas duas expressões poderem ser utilizadas de verdade, a gente precisa saber onde diabo está esse nível de Fermi. Perceberam? Professor, só lembrando, o nível de Fermi é o que do potencial químico? Eu não falo uma pergunta dessa não, Tiago. O É só nível de lembrando. Fermi é o É potencial o potencial. eletroquímico. Isso. Nesse caso, não tem campo elétrico, então ele é o potencial químico. Ele é o potencial químico, lembra? Nunca esquece Isso, disso, é só para por relembrar favor. mesmo. Eu sei que tem muita terminologia, por quê? Porque essa é uma área do conhecimento que ela está na fronteira de várias comunidades. Aí tem esse problema da terminologia mudar. E eu preciso usar as duas terminologias porque eu preciso permitir com que vocês tenham acesso tanto a livros de física e estatística quanto a livros semicondutores e saibam do que está se tratando. Então, na comunidade de física e estatística ou termodinâmica, isso aqui chama potencial eletroquímico. Na comunidade de semicondutores, na qual a gente chegou agora, ele é chamado de nível de Fermi. Mas é a mesma coisa, tá? Não esquece, é a mesma coisa. É o mesmo parâmetro. Tudo bem, Tiago? Beleza, beleza. Você está falando que esse nível de Fermi não tem nenhuma influência de campo elétrico. Ele vai ter daqui, quando a gente for ver junção PN, aí ele vai virar o potencial eletroquímico. Mas, por enquanto, nós estamos simplesmente vendo um pedaço de semicondutor. Ninguém ligou bateria em lugar nenhum, não tem campo elétrico, não tem nada, então não tem potencial elétrico na história, ele é só o potencial químico. Não, mas convencionalmente ele é o potencial eletroquímico com a influência do campo elétrico, né? Se você tem campo elétrico, o nível de Fermi passa a ser o potencial eletroquímico. Se você não tem, ele é só potencial químico. Isso, mas quando ele é só potencial químico, eu não chamo ele de nível de Fermi. Chamo. Nos dois casos, chamo ele de nível de Fermi.
Ah, tá. É só um sinônimo, então. Não é nem. É pior do que isso. É o fato. É igual uma criança que o pai dá um nome e a mãe dá outro, entendeu? São duas comunidades diferentes chamando o mesmo parâmetro de duas coisas diferentes. Ah, não, É entendi. como se o seu pai te chamasse de Tiago e sua mãe te chamasse de Pedro. É só isso. Acho que nem pode chamar de sinônimo, entendeu? É mais simples do que um sinônimo. É uma Basicamente, falta de acordo de cavalheiros aí. nos livros aparece de um jeito, em outros aparece de Livros de outro. uma comunidade vão aparecer com um termo, livros de outra comunidade vão aparecer com outro. E a minha obrigação é te permitir transitar entre os dois, entendeu? Por isso que eu tenho que apresentar os dois termos. Então, potencial eletroquímico é o nível de Fermi. O potencial eletroquímico na ausência de um campo elétrico é só potencial químico. O nível de Fermi na ausência de um campo elétrico é só potencial químico. Ah, Entendeu? beleza, entendi. Então, como é que a gente pode encontrar uma expressão para o nível de Fermi? Lembra do que é um semicondutor? O semicondutor é um material que no zero absoluto a banda de valência está completamente preenchida e a banda de condução está completamente vazia, certo? Então, no zero absoluto, qual é o valor de N? Zero. Zero concentração de elétrons. Qual o valor de P? No zero absoluto, qual a concentração de buracos? Zero também. Então, por que no zero absoluto eu tenho zero concentração de elétrons, zero concentração de buracos? A concentração de elétrons e de buracos numa temperatura finita tem que ser igual. Porque cada elétron que contribui para esse N está lá porque deixou para trás um buraco. Então, é porque os dois começam no zero, os dois são iguais numa temperatura finita. Porque cada um que apareceu aqui é porque deixou um para trás. Então, você tem que N tem que ser igual a P. Correto? Isso para T igual a zero. Não, para P finito. E para P igual a zero. Então, a minha afirmação é, se vamos negar, vamos supor que isso aqui não é um semicondutor. Vamos supor que no zero absoluto, N não é zero e P é zero. Aí você vai esquentando e vai aumentando o N e aumentando o P. Mas N vai ser igual a P? Nesse exemplo? Acho que não. Não, né? O N começou... Vamos supor que N fosse 20 no zero absoluto e P fosse zero. Aí aqui virou 30, aqui virou 10, numa temperatura finita. 30 e 10, onde eu conferi a última vez, não é a mesma coisa. Correto? Mas aí você está considerando que eles crescem de forma proporcional. Por que que eu posso fazer isso? Ah, porque Porque se sai um elétron, ganha um buraco. deixa para trás um buraco. Entendi. Exatamente porque cada elétron da banda de condução deixou para trás um buraco. Então, N tem que ser igual a P. Mas se no zero absoluto eles não fossem iguais, não fossem os dois zeros, isso não seria verdade. Entendeu? Entendi. Então a gente sabe que N é igual a P, porque um semicondutor no zero absoluto, N é zero e P é zero. E cada elétron da banda de condução deixou para trás um buraco. Então a gente sabe que NC elevado a menos EC menos EF sobre KBT é igual a ND elevado a menos EF menos EV sobre KBT.
E é simplesmente uma questão de isolar o nível de Fermi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse exponencial dividindo aqui, vai só trocar o sinal dela, né? Eu vou passar o NC dividindo aqui. Então, eu vou ter E elevado a... Aqui o EF é positivo, né? Ele vai vir positivo também. Então, vai dar 2EF. O EV aqui é negativo, ele chega negativo. Aqui o EC é negativo, então eu tenho menos EC, menos EV sobre KBT. Isso aqui é igual ao ND sobre NC. Os dois são a mesma fórmula, só que no denominador do denominador, ou seja, no numerador, aqui é proporcional a MB elevado a 3 meios. Aqui é proporcional a ME. Então vai cancelar todos aqueles fatores, vai sobrar só MB efetivo dividido por ME efetivo elevado a 3 meios. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então eu vou simplesmente pegar o logaritmo neperiano dos dois lados. Aí vai me dar 2EF menos EC menos EV. Vai cair o 3 meios, né? Então vai dar 3 meios KBT vezes o LN P sobre ME fecha estrelinha. Posso apagar para escrever isso maior? Todo mundo entendeu todos os passos? Tô apagando, hein? Então nós chegamos à conclusão que EF é igual a EC mais EV sobre 2 mais 3 quartos de KBT ln P sobre ME perfeito? Posso apagar então, né? Se a massa efetiva do buraco for igual à massa efetiva do elétron, você vai ter ln de 1, correto? Quanto que é o logaritmo neperiano de 1? 0. Então, se as massas efetivas forem iguais, esse termo aqui é 0. Geralmente, elas são próximas o suficiente para que esse termo seja bem menor do que esse termo. Então, quase sempre, a gente pode ignorar essa contribuição aqui, tá? Ela, por exemplo, em silício, ela vai dar uma correção aí de 0,003 eletronvolts, uma coisa assim, bem pequena. Então, o que isso aqui quer dizer? É de aritmética, né? Então, vamos ver graficamente o que isso quer dizer. Vamos lembrar aqui, cadê fazer o diagrama de banda? Está aqui o nosso EV, está aqui o nosso EC. Cadê o nível de Fermi? De acordo com essa fórmula.
Tá no meio ali, né? Está no meio. Então, o nível de Fermi no semicondutor está no meio do band gap. Por quê? Porque a concentração de elétrons não tem que ser igual a de buracos. A concentração de elétrons não depende dessa distância. E a de buracos não depende dessa distância. Então ele tem que estar no meio, né? Se as duas concentrações forem iguais. Entenderam? Parece questão da FUVEST. Vixe, a FUVEST ficou difícil, hein? É só uma comparação, professor. Não entendi a sua comparação, não, Tiago. Não, é que às vezes a FUVEST dá um monte de continha para fazer para no final dar 1 ou 0. Mas vocês entenderam o que vai dar no meio, né? Então, o nível de Fermi está no meio do band gap. Existe algum orbital físico cuja energia coincide com o nível de Fermi? Não. Isso é estranho? É estranho que não exista um orbital cuja energia seja igual à energia do nível de Fermi? É que a gente não estava supondo que a gente estava no zero absoluto, então tipo, não é tão palpável essa opção. Não, a minha pergunta não tem nada a ver com a temperatura, Giovana. Por que você Não, invocou temperatura aqui? não, porque a gente fez esses cálculos igualando N igual a P. Mas Se a gente- isso é igual no zero absoluto e fora do zero absoluto. No zero absoluto, os dois são zero. Ah, tá. Não, é que eu pensei que você tinha invocado zero absoluto para começar esse raciocínio. Não, eu invoquei o zero absoluto para explicar por que N é igual a P. Tá, então tá bom. Mas N é igual a P em qualquer temperatura. Agora, minha Uhum. pergunta é estranho que não exista um orbital cuja energia seja igual ao nível de Fermi? O nível de Fermi é um parâmetro do quê? Faz sentido eu falar, aquele elétron tem esse nível de Fermi? Não é do sistema. É um parâmetro do gás de elétrons, de conjunto, tipo temperatura, tipo a média da prova de vocês. Então não tem nenhum espanto, ele está no meio do band gap. Lembraram dessa conversa do começo do curso? Lembraram, gente? Então, o nível de Fermi é só uma medida estatística Do de uma gás. característica do gás. Do gás, isso. O Ok. gás de elétrons, o gás de buraco tem esse nível de Fermi. Mas você está surpreso com isso? Não, Ele porque não os tem a ver com elétrons... a concentração, não é um parâmetro do conjunto, por exemplo? NP não são parâmetros do gás? Não é o gás que tem essa densidade, essa concentração? Faz sentido. Então a gente tem que diferenciar o que são coisas de partículas do que são coisas do conjunto. E isso que causa uma confusão gigantesca. Não só quem vê isso pela primeira vez, mas muito marmante também. Pode escrever isso, professor? Quê? Você pode escrever isso? Ué, claro que você pode escrever isso, não é proibido. Não entendeu essa pergunta, Thiago. Não, você. Mas pra quê? Eu já falei. Se você quiser, eu repita. O nível de Fermi é um parâmetro do gás, não de um único elétron. Você não precisa falar, você não pode falar que um elétron tem um nível de Fermi. Igual você não pode falar que um elétron tem uma concentração. O nível de Fermi tem tudo a ver com a concentração. Aqui ele é o potencial químico, uma medida da concentração.
Quer que eu repita mais uma vez? Para você notar? Pode falar. Então, o nível de Fermi é um parâmetro do gás. Não é um parâmetro da partícula. O orbital é um parâmetro da partícula. Mas não o nível de Fermi. Giovana, você perguntou se o band gap é tabelado, né? Então, obviamente, você pode ir no Wikipedia e checar o valor de band gap de cada material. Existem maneiras de calcular o band gap, sabendo da estrutura atômica e tudo, mas isso é trabalho de mecânica quântica com física do estado sólido, não é nada que a gente possa nem tocar nesse curso, tá? Então, para a gente, o band gap é um número que você vai consultar no Wikipedia. Por exemplo, o valor do band gap do silício, você vai ver que ele varia entre 1.14 e 1.12 eletronvolts. Até as tabelas pode ser que você encontre um valor, pode ser que você encontre outro, porque ele varia com a temperatura também. Mas vamos supor que você usa o valor 1.12 eletronvolts. Qual é esse valor aqui? O que entra no numerador da exponencial para o silício, que tem band gap de 1.12 eletronvolts? Qual vai ser esse número? Qual o número do numerador, gente, da exponencial para o silício? É 0,56. É metade de 1.12. Exatamente, 0,56. E aqui? E aqui? É também? Sinal. Também, né? Tá o mesmo valor. Você está no meio? Se isso aqui é 1.12, isso aqui tem que ser 0,56, isso aqui tem que ser 0,56. Ok? Então, o nível de Fermi está no meio do band gap. Mas isso é verdade para o semicondutor puro, que é o que a gente tem considerado até aqui. Professor, Oi. mas uma coisa. A energia EC e EV, eles também são parâmetros do gás e não da partícula. Ele é o parâmetro do sólido. Aí entra até a estrutura Do atômica sólido. resolvendo isso aí. Entendi. Entendeu? Aí depende do sólido. Para você calcular EC e EV, você tem que saber da estrutura cristalina também, não só do gás. Entendeu? Entendi. Mas você nunca vai achar esse valor na literatura. Você vai achar esse valor, entendeu? Esse valor, o band gap. Então, a gente tem considerado até agora o semicondutor intrínseco, que é o termo técnico para denotar um semicondutor puro. A grande vantagem de semicondutores, a razão pela qual eles são tão úteis e praticamente é o elemento da vida moderna, né? Sem semicondutores a gente voltaria para a época pré-revolução industrial, é o fato de que é muito fácil de você controlar a concentração de elétrons e de buracos através de um processo chamado dopagem, que é o que eu vou discutir agora. Tá? Então, existem dois tipos de dopagem. Dopagem tipo N e dopagem tipo P. A dopagem tipo N é aquela que aumenta a concentração de elétrons na banda de condução. E a dopagem tipo P é a dopagem que que aumenta a concentração de buracos na banda de valência. Eu vou discutir daqui a pouco o que é, como é que se faz dopagem, mas
Aceitando o fato que dopagem aumenta a concentração de elétrons na banda de condução ou aumenta a concentração de buracos, antes de eu discutir como que é feita dopagem, esse tipo de coisa, eu quero fazer uma análise do efeito no nível de Fermi. Então, Professor, oi. mas um não é equivalente ao outro? Se aumentar a concentração de elétrons na banda de condução, eu não estou aumentando a concentração de buracos na banda de valência? Você vai ver que no processo de dopagem, esses elétrons extras vêm de outro lugar. Ok. Entendeu? Então, o elétron que está aqui não vem mais daqui. Eu já vou te explicar isso daqui a pouquinho. Tá? Mas, Beleza. independente de como é feita a dopagem, se aumentou a concentração de elétrons aqui, o que vai acontecer com o nível de Fermi? Se você aumentou N, o que acontece com EF? Ele vai para cima. E se você aumentou a concentração de buracos, o que acontece com EF? Ele vai para baixo. Então, eu vou... Tenha isso em mente, tá? Eu vou agora descrever os dois tipos de dopagem. Vou começar descrevendo a dopagem tipo N, para a gente ver a relação entre N e P. E aí depois eu passo para a dopagem tipo P. Oi. Uma coisa, para você achar a relação do nível de Fermi, você igualou N igual a P, né? Uhum. Aí, nesse caso, tipo, como a gente vai receber elétrons na dopagem tipo N, é isso, né? Uhum. Aí muda a equação, não é mais N igual a Não é P? mais isso. Não é mais verdade Ah, quando ele é entendi. dopado. Entendeu? Por isso que o nível de Fermi aumenta ou Sobe. diminui. Perfeito. Então nós vamos ver isso com um pouco de detalhe agora. Então, primeiro, o que é dopagem? Sempre que você vê um termo técnico, tenta primeiro se perguntar se ele tem a ver com a linguagem popular. Em linguagem popular, o que é dopagem? Essa é a coisa que vocês mais sabem, né? Nessa época da vida. Seu amigo chega e fala: nossa, velho, ontem eu fiquei muito dopado. O que ele quis dizer? Pode ser também, Bruno. Mas vamos usar o exemplo mais comum. Geralmente, se alguém te conta que ficou dopado na noite anterior, muito provavelmente a pessoa ingeriu ou fumou alguma substância química que não pertence naturalmente ao corpo dele ou dela. Certo? Todos os exemplos que vocês deram, o que o Israel falou, resume tudo, né? Substâncias estranhas no corpo. É isso mesmo, substância estranha, é uma substância que não deveria estar ali. Todo mundo concorda que esse é o significado de dopagem? É uma coisa que não é natural. É exatamente o mesmo sentido que é usado em semicondutores. Quando eu falo que o semicondutor é dopado, eu quero dizer que eu coloquei ali átomos que não pertencem à estrutura atômica natural do semicondutor. Então, o semicondutor dopado é a mesma coisa que uma pessoa que fuma uma maconha. Tem coisa ali que não pertence a ele, entendeu? Isso. Então, a dopagem é o processo pelo qual você coloca átomos, que a gente chama de átomos de impureza, ou átomo dopante. Você coloca átomos que são estranhos à estrutura cristalina original, pura, natural do material. Entenderam a ideia? Então, aguenta as pontas, Eduardo. A sua pergunta. Eu já vou chegar aí, tá, Eduardo?
Qual que é o nome do que você tinha dado para os átomos que entram? Era impureza? Ou átomo dopante ou átomo de impureza. Isso. Ah, beleza, obrigado. Então, eu vou começar descrevendo dopagem tipo N, tá? Que é feita para aumentar a concentração de elétrons na banda de condução. Então, eu vou. O que você faz na dopagem tipo N? Você primeiro checa quantos elétrons de valência o átomo do semicondutor possui. Em outras palavras, quantos elétrons estão participando da ligação química do átomo do semicondutor? Por exemplo, silício tem 4 elétrons de valência. Então, quer dizer, 4 elétrons do silício fazem parte da ligação química entre silício. Estão comigo? Aí, você escolhe um átomo dopante. Um átomo dopante vai ser um átomo que vai ter um elétron a mais de valência. Então, um elétron a mais para participar da ligação química. Por exemplo, fósforo é um átomo de dopagem tipo N para silício. Por quê? Porque enquanto silício tem 4 elétrons de valência, fósforo tem 5 elétrons de valência. Tem um a mais. Então, a hora que você insere um átomo de fósforo na rede cristalina de silício, esse átomo vai fazer uma ligação química com o silício. Então, ele vai usar 4 dos elétrons de valência dele para fazer essa ligação química, e o quinto vai ficar livre. Então, o que acontece é que esse quinto elétron, ele ocupa um orbital que é criado dentro do band gap. Então, a gente chama esse orbital aqui de orbital de impureza, ou estado de impureza. Porque ele é o estado que foi criado porque você pôs um átomo extra. Cada átomo contribui com o orbital. Esse quinto elétron, ele ocupa esse orbital. E como ele está muito próximo da banda de condução, ele é facilmente ionizado para a banda de condução. Então, esse quinto elétron pula para a banda de condução, popula a banda de condução e deixa o átomo de impureza ionizado. Então, essa carga positiva, ela não aparece porque você está cobrindo ela com um mar de elétron ali. Mas são essas cargas positivas que vai formar aqueles capacitor interno na junção PN que a gente discutiu no passado. Eles não são cargas móveis. O íon está preso. Mas esses elétrons aqui são cargas móveis. Esses elétrons não vieram daqui. Então eu não aumentei a concentração de buraco. Ele veio daqui. Ele veio do átomo de impureza. Então N não é mais igual a P. A concentração de elétrons aumentou. Então subiu o nível de Fermi, que eu vou representar com esse pontilhadinho aqui, bem apertado, próximo da banda de condução. O nível de Fermi subiu. O que aconteceu com N então? N subiu, nível de Fermi subiu. O que aconteceu com P? O nível de Fermi não subiu? Então o que acontece com P? Pois é, então o P, coitado, além dele não subir, ele nem fica igual, ele cai. P reduz. Note que o produto NP não depende do nível de Fermi. Se você multiplicar isso aqui por isso aqui, o EF vai cancelar, porque aquele é positivo, aquele é negativo. E aí você vai ficar com EC menos EV, que é o band gap, que eu chamei aqui de EG. Então, esse produto depende só do band gap, não depende de onde está o nível de Fermi. Ele é constante. Se N subiu, P cai. Na mesma proporção. Se você multiplicou isso aqui por 10, isso aqui vai dividir por 10. Entenderam, gente?
Professor, você explica de novo qual o raciocínio para ele ter subido o nível de Fermi? Porque diminuiu o tamanho do band gap, ou não? Não, o band gap está fixo. Tá. Mas aí com essa nova camada, com essa nova orbital aí, não, tipo, o band gap, desculpa, o nível de Fermi continua na mesma, entre aspas, ele não tá parado na posição, né? Ele é um número, mas... O nível de Fermi subiu, ele está aqui agora. Ah, então o EC vira o nível de Fermi agora. Não, eu não escrevi o nível de Fermi aqui porque não teve espaço. O EC continua sendo aqui, o nível de Fermi está pertinho do EC. Ah, tá bom, tá bom. O nível de Fermi seria esse valor onde está o meu dedo, e o EC está um cadinho de nada para cima, entendeu? Então seria entre o EC e esse novo orbital. Eu desenhei assim, não precisa ser. Pode ser que você dopa só um pouquinho, ele sobe só um pouquinho, mas geralmente você dopa bastante. Ah, tá bom. Eu entendi Entendeu? agora. Obrigada. Eu já vou responder sua pergunta, tá, Eduardo? Mas antes me responde a seguinte pergunta. Qual é a causa do aumento da concentração? Qual é a causa do aumento do nível de Fermi? Qual é a causa física do aumento do nível de Fermi? É o aumento dessa concentração? Não. É tanto o aumento de elétrons quanto a redução de buracos? Não. O jeito certo de pensar é assim. Qual é a causa física do aumento do nível de Fermi? É a dopagem. A dopagem é a causa física, tanto do aumento da concentração, quanto do aumento do nível de Fermi. Você dizer que a concentração aumentou ou o nível de Fermi aumentou, você está falando a mesma coisa. Você está descrevendo duas coisas do mesmo jeito. Eu falar assim, a dopagem aumenta a concentração de elétrons, a dopagem aumenta o nível de Fermi. Eu dei a mesma informação, entendeu? Aumentar o nível de Fermi é um jeito de descrever o aumento da concentração. Na literatura, várias vezes você encontra o nível de Fermi sobe porque a concentração aumenta, ou a concentração sobe porque o nível de Fermi aumenta. Mas não tem causa e consequência nisso. Causa é dopagem, consequência é aumento da concentração ou, de maneira equivalente, aumento do nível de Fermi. Ficou claro isso? Então, o aumento da concentração está relacionado ao aumento do nível de Fermi, é isso? Você dizer que a concentração aumentou ou que o nível de Fermi aumentou, você falou a mesma coisa. Tá vendo a fórmula? Tá um do lado do outro. Então já fica redundante. É redundante, é a mesma coisa. Qual é a causa? É a dopagem. Entendeu? Ok. É coerente com aquele negócio de potencial eletroquímico, né? Nível de Fermi e tal. Então, Isso. faz Potencial sentido. químico é uma medida da concentração. É isso que essa fórmula está te contando. É por aí que você entendeu, Eduardo? Só não fica muito intuitivo na hora de pensar na densidade dos buracos, né? Faz sentido que vai ser o contrário, né? Porque é a ausência do outro, mas ainda assim não fica tão intuitivo na hora de pensar no aumento do... É porque você deve estar pensando, como é que o buraco sabe que dopou aqui? O trem nem está perto dele, né? É um pouco disso. Então, a explicação disso é a seguinte. Existe uma probabilidade de transição do elétron de um orbital para o outro. Essa probabilidade é calculada pela mecânica quântica. Tá? Então, existe uma probabilidade dessa ocupação. A gente calculou a concentração com o ponto de vista macroscópico, olhando pelo gás, ou seja, olhando pelo nível de Fermi. Mas o processo microscópico é uma transição mediada por absorção de fóton, que tem a ver com a temperatura finita do ambiente. E você pode calcular essa probabilidade usando mecânica quântica. Nós não vamos fazer isso, mas o que é importante você notar é que a probabilidade da transição do orbital, do elétron, da banda de valência para a banda de condução, é a soma das probabilidades do elétron vindo daqui para esse orbital, ou para de cima, ou por de cima, ou por de cima. Você tem vários orbitais participando da transição, você soma todas essas probabilidades, você tem a probabilidade da transição entre bandas. Entendeu? Entendeu, Eduardo? Certo. Tô entendendo. Quando você dopou, você diminuiu a quantidade de orbitais vazios aqui.
Então, você diminuiu a quantidade de orbitais que participam da transição. Então, você diminuiu a probabilidade da transição. Então, você diminui a quantidade de buracos. É igual a dança das cadeiras. Quanto menos cadeira, mais chance de você perder. Entendeu? Você tem menos orbitais vazios participando, para os quais o elétron pode ser excitado, e, portanto, a chance dele pular daqui para cá é reduzida. E no caso contrário, do elétron pular de cima para baixo, isso aumenta? Daqui para cá? Daqui para cá? Sim. Não, porque a concentração aqui caiu, né? Então, na verdade, tem elétron pulando daqui para cá toda hora e elétron vindo daqui para cá. Quando o elétron vem daqui para cá, é o processo que a gente chama de recombinação. Então, no equilíbrio, você tem constantemente elétron pulando daqui para cá e constantemente elétron caindo de volta. Ele pula por excitação térmica e cai por recombinação. Mas os dois processos cancelam. E aí, quando eu pulo de cima, eles começam a pular de cima para de baixo até se equilibrar, mais ou menos. Começa a ficar confuso. No equilíbrio, o tanto que é excitado é igual ao tanto que cai. E é a concentração uniforme. Então, essa concentração, isso aqui, é do equilíbrio, entendeu? Tá. Entendeu, não? Não, que nem equilíbrio igual vai ser igual ao outro, tá. Porque mesmo quando eu dopar de cima, uma hora os de cima vão fazer a combinação e ele vai voltar à situação inicial, né? Mais ou menos. Igual. Não. Essa concentração vai ficar maior do que a inicial. Eles continuam caindo e continuam subindo. Mas com uma concentração aqui bem mais alta do que a concentração do intrínseco. Até a chance de você cair aqui reduziu, porque você tem menos buraco. Se a concentração de buraco aqui for zero, não tem nem estação nem recombinação mais, é tudo zero. Eu só te chamei a atenção para o fato que os dois processos ocorrem, mas um cancela o outro. Então a concentração é constante no tempo. Mas ela é maior do que do semicondutor não dopado. Ficou claro, Eduardo? Eu acho que inicialmente só estava com mais dúvida na parte que eu dopei a banda de condução só que na banda de valência a concentração de buracos diminuiu. Aí fica a dúvida de que os buracos que deixaram de ter na banda de valência, eles vieram do processo que já estava acontecendo antes da recombinação. Sabe? Sim. Você está falando do processo transiente. Isso. Aí sim, perfeito. Aí vai ter um processo transiente de alguns nanosegundos, femtosegundos, onde vai cair mais do que vai subir daqui para cá, entendeu? Até se equilibrar de novo, mas com a concentração maior em cima. É isso? Perfeito. Isso mesmo. Obrigado. Agora foi. Entenderam, gente? Aí, se você precisar saber qual é a concentração de elétrons ou cadê o nível de Fermi, você precisa saber que tanto que você dopou. Que tanto que o nível de Fermi subiu depende do tanto que você dopou. Geralmente, a concentração de dopantes é bem maior do que a concentração de elétrons inicial, intrínseco. Nesse caso, se a concentração de dopantes for bem maior do que a concentração inicial, você pode tratar a concentração final, depois da dopagem, como sendo aproximadamente igual à concentração de átomos dopantes, que eu estou chamando de ND. Então, por exemplo, se eu dopei com 20 bilhões de átomos de flúor por metro quadrado, aqui vai ser praticamente 20 bilhões, porque você também tem a contribuição inicial, mas ela é ordens de magnitude menor do que essa. Então você pode desprezar a contribuição inicial e tratar a concentração como vindo só dos átomos dopantes. Se você dopar de maneira decente, né? Se for dopar de muito leve, não dá para fazer isso, a conta fica mais complicada.
Mas se você puder fazer essa aproximação, para você achar o nível de Fermi, é só você substituir esse N por ND, que é um parâmetro que alguém tem que contar, você como engenheiro controla, você que escolhe. E aí é só resolver para o EF, substituindo ND aqui. Lá no livro tá explícito, tá? Isso aí. Entenderam? E aí, uma vez que você encontrou o EF, você pode encontrar o P substituindo o EF aqui. E usando a mesma forma. Então, se eu te falar assim, que tanto que você tem que dopar para o nível de Fermi subir, sei lá, 0,8 eletronvolts. Aí você tem que ver qual que vai ser essa distância se ele subir 0,8 eletronvolts. E aí você descobre qual vai ser essa concentração. E aí você vê o quanto de dopagem que você vai ter que ter. ND é a concentração já, tá, Giovana? Eu usei o N maiúsculo aqui porque começa a faltar. Eu precisei diferenciar aqui. E esse D, ele não é de dopagem. Esse D é de doador. A gente diz que um átomo de impureza tipo N é um átomo doador, porque ele é um átomo que doa um elétron para a banda de condução. Então esse D aqui é de doador, não é de dopagem. Então, é que assim, nesse caso você fez o exemplo que o fósforo ia doar, né, um elétron. Isso. Mas se fosse, tipo, cada átomo doaria 2 elétrons, então eu colocaria 2 elétrons aí, e não um. Seria, tipo, eu usei um átomo, mas ele doou 2 elétrons. Então isso, aqui assume que o átomo doa um elétron. Eu não conheço nenhum caso de átomo dopante que doa mais que um elétron, tá, Giovana? Tá. Mas então sempre vai ser igual o número de átomos e o número de elétrons. Não, porque se você tiver dopagem leve, a concentração total vai ser a soma da concentração inicial mais o que você ganhou com a dopagem. O aproximado aqui não é porque o átomo doa um elétron, é porque eu estou ignorando a contribuição inicial, entendeu? Sim, não, entendi. Que é a concentração intrínseca, entendeu? Tá certo, obrigada. Então esse D é de doador, tá? Dopagem tipo P é a mesma história, só que espelhado. Se um átomo dopante tipo N é um átomo com um elétron a mais de valência, Professor, o átomo... Oi. Uma coisa. Na concentração de dopantes, concentração é igual a quantidade de dopantes dividido pelo quê? Pelo volume? Volume, isso. E como eu sei que esse número é tão grande a ponto de desprezar a concentração inicial, é pela... Você, engenheiro, que vai dopar o seu semicondutor. Geralmente, para fazer uma junção PN, você dopa ele de maneira que isso aí essa dopagem é bem maior, entendeu? Então, mas o numerador, no caso, a quantidade de dopantes, você não está falando que geralmente é só um elétron? Não. Um elétron, cada átomo doa um elétron. Mas você tem uma porrada de átomo, entendeu? Então é a quantidade de átomos, não de elétrons. Mas como cada átomo doa um elétron, a quantidade de átomos coincide com a quantidade de elétrons. Que foi a pergunta da Giovana. Entendeu, Tiago? E como que esse número vai ser grande? O que você quer dizer com essa pergunta? Porque para a gente desprezar a concentração inicial de elétrons, eu preciso que a concentração de dopante seja grande. Ou seja, que a seja bem maior, ordens de magnitude maior que a concentração inicial. Isso, ou seja, que a quantidade de elétrons seja grande. A concentração de átomos dopantes seja grande. Isso. E isso quer dizer que eu usaria... Eu não entendi, professor. Eu vou usar muito, por exemplo, no exemplo que você deu, qual foram os átomos?
Eu esqueci. Fósforo. Fósforo. Alguém falou flúor, eu lembrei de flúor. Isso quer Fósforo. dizer que você usaria vários fósforos para ter vários elétrons. Eu pegaria um líquido, por exemplo, que teria uma concentração alta de fósforo. Entendi. Não faz Se sentido. você tiver um copo de água e quiser salgar ele, você pode salgar um pouquinho, ou você pode chumbar a sal. Isso só para um átomo, por exemplo, só para um átomo daquele que tinha só 4 elétrons. Eu esqueci o nome também. Você está falando do átomo dopante? Não, do átomo Do átomo de que silício recebe. mesmo. Isso. Seria só um átomo ou mais? Não, mas você agora mudou a história, Thiago. Você está falando do semicondutor ou você está falando do átomo dopante? Estou tentando relacionar os dois. O semicondutor tem uma estrutura cristalina, certo? Ele vai ter uma densidade de átomos lá que nem é relevante para a gente. Ok? Não é isso que importa. Sim. O que importa é, você pega um volume do seu silício e dentro daquele volume você tem que injetar uma quantidade de fósforo. Que a hora que você calcular a concentração de fósforo, ou seja, o número de átomos de fósforo dividido por aquele volume, essa concentração seja bem maior do que a concentração de elétrons na banda de condução inicial. É só isso. Ah, não, acho que eu entendi agora. Entendeu? Se isso for verdade, a concentração de elétrons depois da dopagem é aproximadamente igual à concentração de átomos dopantes. Entendi. Entendeu? Isso não tem a ver com a concentração de átomos de silício. Esse parâmetro não é relevante para a conversa. Beleza. Ficou claro para todo mundo? Então, se para o semicondutor tipo N você tem um elétron de valência a mais, para o tipo P você vai ter um elétron de valência a menos. Por exemplo, bóron tem 3 elétrons na banda de valência. Perdão, você não pode falar de banda de valência de um átomo. Tem 3 elétrons de valência. Então, o bóron é um átomo dopante tipo P para silício. Porque 3 é 1 a menos que 4. Então, o que acontece quando você coloca uma concentração de bóron em silício? Você cria um orbital de impureza agora perto da banda de valência. E aí, elétrons que estão na banda de valência são ionizados para esse orbital de impureza, que recebe esses elétrons, aumentando então a concentração de buracos na banda de condução. E o que acontece com o nível de Fermi? O nível de Fermi cai. Você pode repetir? Então, você cria o orbital perto da banda de valência. Isso faz com que os elétrons da banda de valência pulem para esse orbital, deixando para trás buracos. Então, agora o orbital, de novo, foi ionizado. O átomo de impureza foi ionizado, mas ele não foi ionizado perdendo um elétron. Ele foi ionizado recebendo um elétron. Então, esses átomos de impureza são chamados de átomos aceitadores. Em inglês é acceptor, né? Em português ficou esse nome feio aí. Mas o A aqui, que seria a concentração de bóron, é de aceitador. Então, em dopagem tipo P, a concentração de buracos é aproximadamente igual à concentração de átomos dopantes, que são átomos aceitadores, porque o orbital vazio aceita um elétron e, portanto, fica ionizado negativamente. E esses íons aqui é que vão formar outra parte do capacitor. E agora você aumentou a concentração de buracos e diminuiu a concentração de elétrons no semicondutor com dopagem tipo P. Professor, Oi. eu não entendi, tipo, por que com o átomo de fósforo, o novo orbital, né, ele surgiu na banda de condução e com o boro surgiu na
Esqueci o nome, fugiu o nome, perto da banda de banda de baixo. valência. Isso. Isso tem a ver com a reação química, entendeu? A resposta para essa pergunta, de novo, tem a ver com mecânica quântica. Eu só estou te contando que isso acontece, mas eu não te expliquei por quê. Ah, tá. Mas a Nem diferença entre os posso. dois tipos de dopagem é só onde o orbital novo surge, né? Você pode pensar assim, esse orbital, esse aqui tem um elétron nesse orbital, e esse aqui não tem. Tem essa diferença também. Esse aqui é um orbital que inicialmente está ocupado por um elétron e perdeu. Esse aqui é um orbital que inicialmente está desocupado e ganhou um elétron. Ah, tá certo. Tem essa diferença também. Ok, gente? Entenderam? Dopagem tipo N, nível de Fermi sobe, concentração de elétron aumenta. Dopagem tipo P, nível de Fermi cai, concentração... Professor, Oi. o que é o Na? O N grande é a concentração de átomos dopantes. O A é porque esses são átomos aceitadores, que átomos que recebem um elétron. É A de aceitador, enquanto o outro era de doador, era D de doador. Entendeu, Thiago? Beleza. E aí, para você achar o nível de Fermi, é só você usar a fórmula para concentração de buracos, igualar o Na e acha o nível de Fermi do mesmo jeito. Tá isso aí no livro também explícito, tá? As fórmulas. Entenderam, gente? Tá. O mundo mudou muito quando um sujeito resolveu juntar esses dois materiais. Então, vamos supor que você tem um semicondutor. Agora eu vou pôr o tipo P do lado de cá, tá? E vou desenhar só o nível de Fermi aqui. Nível de Fermi aqui. E você tem um semicondutor tipo N do lado de cá. Vou desenhar o nível de Fermi aqui. Como os níveis de Fermi são diferentes, eu vou denotar que esse aqui é o nível de Fermi do semicondutor tipo N e esse aqui é o nível de Fermi do semicondutor tipo P. Então esse aqui é o diagrama de banda. Agora imagina que você tem um pedaço de silício. Tá? Isso aqui é um desenho de uma bolacha de silício. O wafer que vocês me zoaram numa das aulas aí. E aí, dessa metade para cá, você faz dopagem tipo P. E dessa metade para cá, você faz dopagem tipo N. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Turminha, o que vai acontecer? Não sei, professor. Sabe sim, senhor. Você tem uma diferença de potencial químico, não tem? Você não tem uma alta concentração de elétron livre aqui e baixa aqui? Se você tem um gradiente de concentração, ou seja, se você tem um gradiente de potencial químico, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai gerar um fluxo de corrente elétrica? Qual o mecanismo? Difusão. Então você começa, elétrons que estavam aqui começam a difundir para cá. Quando o elétron difunde para cá, ele descobre um daqueles íons. Outro elétron difunde, ele descobre outro íon. Outro elétron difunde, descobre outro íon. Esses íons começam a ficar descobertos. Os elétrons estão indo do nível de Fermi mais alto para o nível de Fermi mais baixo. Eles estão vindo daqui para cá. Ao mesmo tempo, o buraco, que gosta de cair para cima, está indo do nível de Fermi mais baixo para o nível de Fermi mais alto. Afinal de contas, tem uma concentração alta de buraco aqui e baixa de buraco aqui. Então começa a ter difusão de buraco. Cada buraco que vem daqui para cá descobre um íon.
E esses íons começam a ficar descobertos, começa a descobrir, começa a descobrir, começa a descobrir. Agora você tem carga exposta. Aparece um campo elétrico apontando da carga positiva para a carga negativa. Você continua tendo difusão, continua descobrindo, continua aumentando esse campo elétrico. Chega uma hora que esse campo elétrico é o suficiente para impedir que os elétrons de cá cheguem aqui. Ou seja, ele tenta difundir, o campo joga para trás. Ele tenta difundir, o campo joga para trás. Ele tenta difundir, o campo joga para trás. O buraco está aqui, tenta difundir, o campo joga para cá. Ele joga para cá, joga para cá. Em outras palavras, esse campo elétrico criou uma corrente de arrasto. A corrente elétrica é nessa direção, porque é buraco vindo daqui para... Perdão. É nessa direção, a corrente de arrasto, porque buracos estão sendo arrastados daqui para cá e elétrons estão sendo arrastados daqui para cá. E essa corrente de arrasto cancela a corrente de difusão inicial, que é nessa direção, porque é buraco tentando vir daqui para cá e elétron tentando vir daqui para cá. Quando isso acontece, o semicondutor entra em equilíbrio. O que acontece com o nível de Fermi? Não tem uma diferença de potencial químico inicial? Não tem? EFN menos EFP? Esse campo elétrico diminui a energia dessa banda em relação a essa banda. Como se essa banda entrasse no elevador que estivesse descendo. Por causa do campo elétrico. Então, ele cria uma energia potencial eletrostática aqui que não existia no começo. Então, ele diminui esse. Ou sobe esse, tanto faz. Até que ponto que ele diminui esse? Ou sobe o outro? Até que ele compense a diferença de potencial químico inicial. Ou seja, até que os níveis de Fermi se igualem. Então, o que vai acontecer com o diagrama de banda? Na região onde não tem campo elétrico, não acontece muita coisa. Você tem aqui o semicondutor tipo P, você tem aqui o seu nível de Fermi. Do lado de cá, você tem o semicondutor tipo N. Vai ficar meio apertado aqui, eu vou ter que desenhar o band gap pequenininho aqui. Você tem o semicondutor tipo N, com nível de Fermi aqui próximo da banda de condução. No meio, você tem uma queda monotônica da energia, então você tem um entortamento da banda. E o nível de Fermi é igual dos dois lados, e é constante ao longo de toda a junção. E o tanto que a banda entorta, que é devido ao campo elétrico, ou seja, se V0 for a diferença de potencial em volts devido ao campo elétrico, QV0 é a diferença de energia devido a esse campo, que é exatamente suficiente para cancelar a diferença de potencial químico inicial, que é o EFN menos o EFP. Senhor, não deu para ver, você estava falando. Ok. Então, QV0 é o tanto que entorta. Esse V0 é o potencial devido ao campo. O tanto que entorta é igual à diferença do potencial químico inicial. É igual ao meu EFN menos EFP inicial. Então, esse campo baixou essa banda até que os níveis de Fermi se igualem. Então, agora eu tenho que o potencial eletroquímico, o nível de Fermi, é constante ao longo da junção. Nem o potencial químico, nem o potencial eletrostático são iguais dos dois lados. O potencial químico aqui é maior do que aqui. Tem concentração alta de elétron aqui, baixa de buraco. De elétron aqui, alta de buraco aqui, baixa de elétron. Mas o nível de Fermi, ou seja, o potencial eletroquímico, é constante, porque o potencial eletrostático aqui, devido ao campo, compensou o potencial, diferente potencial químico inicial.
Professor, essa curva aí é para dizer que reduziu? É, a banda entorta. Porque tem um. É igual quando você deita no morro. Tem até um desenho no livro do molequinho deitado no morro. Se você deitar no morro e for fazer um Não, diagrama da sua energia, não vai ter entortado? mas reduziu a energia. Isso é o Isso. band gap, O professor? band gap está aqui, gente. Tá, A tá. banda de condução está em cima, a banda de valência está embaixo. Ah, tá. Agora entendi. Entendeu? Isso aqui, daqui para cima é banda de condução, daqui para baixo é banda de valência. E aqui é o nível de Fermi. Entenderam? É, Então, eu só fiquei o, um pouco. Ah, oi. pode falar. Não, pode terminar, eu falo depois. Por exemplo, pensa, o elétron que estava aqui antes da formação da junção, ele tem, depois da formação da junção, a mesma energia que ele tinha antes, menos o tanto que ele desceu no elevador. Menos esse tanto aqui. Então, antes ele estava aqui, ele desceu esse tanto por conta do campo elétrico. O que você ia perguntar? Tipo, eu entendi essa parte de descer e tal, mas é que, tipo, na minha cabeça, quando a gente fazia aqueles diagramas da energia, as retas eram simplesmente simbólicas. Eu não entendi. Ótima pergunta. Que a reta virou eixo físico, Então. geometria. Tanto que eu desenhei aqui certinho. Antes não importava, porque era um material só, né? Agora, esse eixo tem significado físico preciso. Você está andando no material, entendeu? Ah, entendi. Ótima pergunta. Inclusive, faz essa aula para o YouTube, porque eu esqueci de falar isso para outra turma. Então, Eu não nessa entendi, região. professor, o que isso Okay. quer dizer. Quer dizer que se você olhar a banda de energia nessa região, você vai encontrar essa aqui. Nessa, você vai encontrar essa. E nessa região, você vai encontrar essa. O começo da banda de condução, que é essa linha, vai diminuindo a energia dela ao longo que você vai andando, por causa do campo elétrico. Até que ela fica constante. Aqui fica constante de novo. Então, um elétron na banda de condução aqui tem uma energia mais baixa que um elétron na banda de condução aqui. Se o elétron está na banda de condução desse lado, ele está com energia mais baixa que o elétron na banda de condução desse lado. Por quê? Porque tem um campo elétrico aqui, tem uma barreira de potencial. Mas esse desenho que você fez aí em cima já é no caso em que a corrente de arrasto Compensou de difusão. compensa de difusão. Isso, esse é o diagrama no equilíbrio já. Ah, entendi. No começo da aula, eu pus antes da formação da junção, que o nível de Fermi estava diferente, entendeu? Lembra? O EFN estava em cima do EFP? Então, antes da formação da junção, esses dois aqui estão igualados. Formou a junção, esse aqui cai em relação ao outro. Por causa do surgimento do campo elétrico. Entendeu, Tiago? Sim, entendi. Então, pensa assim, o elétron está aqui. Aí ele vai tentar difundir. É como se fosse um morro físico. Ele vai tentar difundir, vai descer de volta. É o campo elétrico empurrando ele de volta. Esse que ele volta é a corrente de arrasto. Esse que tenta vir daqui para cá é a corrente de fusão. O buraco, ele tenta difundir para cá. Chega aqui, ele cai para cima. Ele volta, cai para cima. Ele volta, cai para cima. Essa barreira de potencial eletrostático é grande o suficiente para impedir a passagem de um para o outro. Em outras palavras, a corrente de arrasto compensa de difusão. A diferença de potencial eletrostático compensa a diferença de potencial químico. Mais do mesmo, né, gente? Só para confirmar, então, esse EFN e o EFP são potenciais químicos apenas. Os iniciais, lembra? Iniciais, sim. Isso. Então, tranquilo, só para É confirmar. o que você calcularia pegando lá a concentração dopagem, extraindo. Agora eles viraram o EF aqui, né? Tanto que aqui a gente chamaria isso aqui só de EF. Não vou mais usar o NP, não tem mais sentido. É o mesmo. É igual. Sim, faz sentido, sim. Então, aqui eles são só químicos. Aqui ele é o eletroquímico. Ficou claro, gente?
Professor, um detalhezinho só. O band gap fica constante ao longo do todo o gráfico ou ele muda? Não, ele é constante. Esses dois aqui vão junto, Ah, tá certo. tá? O campo elétrico não muda o band gap. Isso é um efeito bastante raro, que quando acontece é ótimo para dispositivo optoeletrônico, mas não aqui. E essa região a gente chama de região de depleção, que ela tem uma largura W, é onde está o campo elétrico, e o nome depleção vem do fato, depleção quer dizer falta de alguma coisa. Aqui é a falta de carga livre. Por quê? Porque as cargas difundiram e agora tem um campo elétrico que não deixa ter carga livre aqui. Ó. Qualquer carga que tenta subir, cai. Tenta subir, cai. Tenta subir, cai. Então aqui tem uma concentração de elétron livre, aqui tem concentração de buraco, mas aqui tem só os íons que não são cargas livres, dentro da região de depleção. Então aquela mesma história do começo do curso. Inicialmente tem uma diferença de potencial químico. Essa diferença de potencial químico causa uma corrente de fusão. Essa corrente de fusão causa um acúmulo local de cargas, que agora são os íons que foram descobertos. Em alguns livros chamam esses íons de íon pelado, porque foi descoberto. Esses íons, então, criam um campo elétrico que tende a parar o fluxo. Por quê? Porque ele cria uma corrente de arrasto que cancela a corrente de fusão. Ele cria essa barreira de potencial. O elétron tenta subir e cai, tenta subir e cai, tenta subir e cai. O buraco tenta descer e sobe, tenta descer e sobe, porque o buraco cai para cima. Compreenderam? Está justificado metade do curso de Física e Estatística? Eu consegui convencer vocês da importância de dedicar metade do curso para Física e Estatística? Em outras palavras, vocês acham que daria para entender isso sem saber o que é um potencial eletroquímico? Mas uma vez que a gente sabe, fica até relativamente tranquilo, né? Pode falar, viu, gente? Vocês acham que dá? Eu gosto da opinião sincera de vocês. Mas vocês devem ter percebido que não tem novidade em relação ao que a gente já tinha visto antes. Então essa é a junção PN em equilíbrio. Na aula que vem, nós vamos provar isso aqui rigorosamente, requerendo que essas duas correntes se cancelem. Como exercício mesmo. No material, eu calculo W e o campo elétrico explicitamente a partir da concentração de átomos dopantes, mas eu não vou fazer isso em aula. Tá? Eu deixo essa parte geralmente para vocês estudarem sozinho. Na aula que vem a gente vai calcular isso explicitamente e aí a gente já vai começar a ver a junção PN fora do equilíbrio. E aí nós vamos ver que quando você tira ela do equilíbrio através da aplicação de um campo elétrico externo, ou seja, põe no circuito, esse dispositivo conduz muito bem nessa direção, mas muito mal na outra. Nós vamos entender por quê. E na última aula a gente vai achar a relação tensão e corrente da junção PN. Ou seja, relação tensão e corrente num diodo. Ok? Esse é o plano até o final do curso. Então nós estamos quase lá. Questão conceitual a gente aprendeu praticamente tudo. Ok? Então eu vou parar por aqui. E vou parar a gravação, ver se alguém quer fazer alguma pergunta off record aqui.